Vamos passar o refrão do salmo para vocês cantarem. Maravilhas fez conosco o Senhor. Bora lá. Vamos passar o refrão do salmo. Bora lá. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. De novo. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Bem bonito. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Amém. 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 Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza
Tem a Mara e a Kátia. Kátia! Olha aí a Kátia. Oi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da missa de hoje. Cícero Alves da Silva, Sebastiana Alves da Silva, Eulália Ferreira Moreira, Raimundo Alves Moreira, Joaquim Ferreira Moreira, Adonia Firmino de Souza, Antônio Pinto Sobreira, Francisca Alves Monte, Raimundo Rodrigues Vieira, Maria Matos Vieira e Sebastiana Creuza da Silva. Quinto domingo da Quaresma. Reunidos para celebrar a Eucaristia. Somos convidados a acolher o amor e a misericórdia de Deus, para que abra caminho ao nosso coração, como rios em terra seca. A força da ressurreição de Cristo se manifesta na vida daqueles que buscam a comunhão com Ele. Lancemo-nos, pois, para as fontes em nosso percurso de superação aos hipócritas e os vícios de encontro a todos. O Senhor sempre perdoa e reconhece a todos. A misericórdia a recomeçar. De pé para acolhermos o nosso celebrante, o Padre José Ribeiro e a equipe celebrativa com o canto inicial. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu, cobrador, e assim lhe devolvestes tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração.
vendo em Madalena nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés. Também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, também é maior teu coração. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos os que nos acompanham pela Pascom, pela Rádio Tempo FM. Sejam todos bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vamos acompanhar no Evangelho de hoje os fariseus que levam até Jesus uma pobre mulher surpreendida em flagrante adultério. Aquela mulher manteve relações íntimas com um homem que não era o seu marido e, portanto, foi flagrada cometendo adultério. Diante das acusações, os fariseus levam até Jesus e diz: Mestre, o que faremos com essa mulher? E Jesus olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram embora, a começar dos mais velhos. Olhando para a nossa vida, nós também damos conta de que já tiramos pedras nos outros, já julgamos, já condenamos muitas vezes, e não olhamos para os nossos próprios erros. Supliquemos o perdão de Deus nessa manhã de domingo, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Juntos. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. peço à Virgem Maria. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Juntos. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus nosso Pai,
que nos dá sempre uma nova chance para recomeçar a vida. Perdoe os nossos pecados e nesse último domingo da Quaresma nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte, no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos acolher nessa manhã de domingo a palavra do Senhor, sentados. Liturgia da Palavra. A liturgia nos revela a ternura e a compaixão de Deus para conosco. Ele realiza coisas novas para o povo e nos incentiva a lançar-nos para frente, a fim de vivermos unidos a seu Filho. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas de homens corajosos. Pois então todos os mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como uma mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rio na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, aos meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Quando o Senhor conduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canção. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor.
exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Acenando. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Pois sou bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus
trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem um motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com aquela mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir em paz, e de agora em diante não peques nunca mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, os que nos acompanham pela Rádio FM Tempo, também pela Pascom. Hoje nós estamos celebrando o último domingo do tempo da Quaresma. Vocês ouviram o relato do Evangelho de hoje. As autoridades judaicas, os escribas, os intelectuais do tempo de Jesus, os fariseus, levam até Jesus uma mulher, segundo a Bíblia, que foi surpreendida em flagrante adultério. Esta mulher manteve relações íntimas com um homem que não era o seu marido, portanto, incorreu em adultério. E segundo a lei de Moisés, uma mulher pega cometendo adultério, segundo a lei da época, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Veja só. E eles levam até Jesus essa pobre mulher, para saber de Jesus o que deveria fazer. E eles levam até Jesus. Eles querem saber qual é a justiça de Deus. Porque a justiça deles, eles já sabiam. A justiça dos fariseus, a lei era condenar, matá-la. A gente lembra muito, dessa cultura da sociedade atual. A gente escuta muito, tantos casos aqui e acolá de feminicídio, Homens que matam suas esposas,
Homens que não aceitam o relacionamento ou o fim do relacionamento e preferem matar. Então a gente já percebe aí no Evangelho como que a prática do feminicídio já no tempo de Jesus. Mas aparece um aspecto inusitado no Evangelho. Por acaso, adultério se comete sozinho? Sozinha? Não. Por que é que não trouxeram o homem também? Por que é que essas autoridades desejosas de justiça, cheio de ódio, de rancor, de vingança, todos prontos para atirarem pedras naquela pobre mulher, por que é que essas autoridades não trouxeram o homem também? Quem lê o Evangelho com atenção, quem lê nas entrelinhas, percebem que essa sociedade do tempo de Jesus era uma sociedade machista. Era uma sociedade patriarcal, que esconde o homem e expõe a mulher para que ela fosse morta em praça pública. Então, diante desse contexto, eles levam até Jesus essa mulher. E diante da pergunta deles, o que fazer com essa mulher? Jesus escrevia no chão. Vocês perceberam que enquanto eles estavam ali prontos para atirarem as pedras, para matar aquela pobre mulher, aqueles homens muito temperamentais, cheios de fúria, de rancor, o clima ali era um clima de violência, de agitação, de nervosismo. Eles estavam já prontos para matar aquela mulher. Mas Jesus olha para cada um deles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começaram a sair, diz a Bíblia, dos mais velhos. Por que é que começaram a sair os mais velhos primeiro, não os mais novos? Porque os mais velhos são aqueles que têm mais pecado, viveu muito, então certamente tinham mais pecado. Então essa atitude de Jesus escrevendo no chão, quem sabe é Jesus dando um tempo para aquelas autoridades, para aqueles fariseus, mergulharem dentro deles e perceber que eles não poderiam atirar pedra. Jesus escrevendo no chão, também dizem alguns estudiosos da Bíblia, que Jesus estava escrevendo o pecado deles, não dela. E ali Jesus, enquanto eles estavam furiosos, violentos, nervosos, quando a gente está nervoso, quando a gente está agitado, normalmente, geralmente, a gente comete grandes erros. Quando a gente age pelo impulso, né? Tem gente que age pelo impulso. Quem age pelo impulso erra feio. Mas Jesus calmo, sereno, escrevendo no chão, fazendo com que aqueles homens ali repensassem. Jesus dando como que um tempo para eles se desarmarem. E eles foram embora. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai em paz. E de hoje em diante, atenção,
de hoje em diante, não peques nunca mais. Essa é a alegria do Evangelho. Essa frase é alegria também para todos nós, sabermos que Deus, como perdoou aquela mulher que cometeu adultério, que cometeu e que fez relações libidinosas com outros homens, mas experimentou naquele momento, naquela hora, o perdão de Deus, a alegria de Deus. E como diz as primeiras leituras da missa de hoje, a primeira leitura de Isaías, que Deus esquece o que ficou para trás. A segunda leitura também da carta de São Paulo aos Filipenses diz: eu não olho mais para trás, eu fui alcançado por Deus, eu esqueço o que ficou para trás, diz São Paulo, e me lanço para frente. Essa é a alegria de ser cristão. Está aqui, meus irmãos, a alegria do Evangelho. Não importa o nosso pecado, o que importa é a gente se esforçar, é a gente se converter, é a gente vir terça-feira aqui para a igreja, e assim como essa mulher, e assim como o filho pródigo do Evangelho do domingo passado, dizer: Senhor, eu pequei. E na terça-feira, quem vir se confessar, o padre vai dizer isso, o mesmo que Jesus disse para a mulher adúltera: vai, e de hoje em diante, não peques mais. O que Deus quer, meus irmãos, não é o que passou. O que Deus quer de mim, de nós, de você que está escutando pelo rádio, é a partir de hoje, você começar uma nova vida. Jesus quer saber o hoje, o agora, o futuro. Que alegria, saber que no nosso presente, no nosso hoje, no nosso agora, Jesus olha para mim, para você e diz: vai, os teus pecados estão perdoados, nunca mais peque, não atire pedra em ninguém, você também é pecador, você também está cheio de pecados. A gente atira tanta pedra no irmão, através da fofoca, da língua. Às vezes utilizamos as redes sociais para detonar, mirabolizar a imagem dos outros. Fofoca aqui, fofoca acolá. Às vezes você mesmo que estava me ouvindo aqui, olhando para mim, quantas vezes você atirou pedra nas pessoas? Você cheio de pecado. Vocês perceberam que no Evangelho Jesus estava de pé ou sentado? Respondam-me. Hein? Sentado. E os fariseus estavam em pé, com as pedras na mão, prontos para matar aquela pobre mulher. Os fariseus, aqueles que estavam julgando ela, aquela pobre mulher, eles, os santos, estavam em pé ou sentados? Respondam. Em pé. Isso tem um significado na Bíblia. Porque Jesus estava sentado, a mulher também estava sentada. Eu explico agora. Porque Jesus não nos olha de cima para baixo. Jesus se iguala a nós. Jesus se abaixa para também te sustentar, te acolher. Quem está em pé é aquele que quer julgar, que quer maltratar. Então, na próxima terça-feira, vamos todos se confessar, vamos abandonar o pecado, vamos praticar a justiça de Deus, que é a misericórdia, o perdão, o acolhimento. E aquela mulher foi embora, perdoada. Claro que a consciência daquela mulher estava pesada, ela estava sofrida pela vida que ela carregava,
Mas um dia o Senhor perdoou, Jesus perdoou. Por último, conta-se que numa cidade tinha um homem chamado Bento. Esse homem chamado Bento, ele tinha um grande vício. Ele era alcoólatra. Mas esse homem chamado Bento, ele ia todos os domingos para a missa. Ele pagava o dízimo. Ele lia aqui no ambão, ele proclamava aqui no ambão. Ele ia para as novenas, mas ele tinha um pecado. Ele tinha uma fragilidade, ele era alcoólatra. E todos que iam para a missa ficavam admirados. Mas esse homem que bebe, que é alcoólatra, vem para a igreja, ele quer dar uma de santos. Um dia, o pobre do Bento veio a morrer. E todos que estavam na igreja, que viam ele na igreja, quando soube que o Bento morreu, começaram a jogar pedra, a julgar. Esse homem vai direto para o inferno. Porque ele ouviu a palavra de Deus muitas vezes, mas não se libertou, mas não se converteu. E todos que estavam na missa, julgando, atirando pedra. Agora ele vai para o inferno. E o padre da paróquia, na missa, o padre já ouviu falar que o povo dizia isso dele, que o povo julgava. E o pior, os que estavam dentro da própria igreja. E o padre, em seu sermão, disse assim: olhe, o senhor Bento vai direto para o céu, porque eu conheço a história dele. Vocês só julgam, vocês só condenam, igual fizera com esta mulher do Evangelho. E o padre João, no seu sermão, na missa de corpo presente, contou a história do Bento. Olha, o Bento, quando era pequeno, 6 anos, 7 anos, ele viu muitas vezes o pai chegar bêbado em casa. E quando o Bento completou 10 anos, ele perdeu a mãe. E ele foi levado cativo para um lugar. E esse lugar, o pobre do Bento foi preso sem ter cometido nenhum crime, só pelo fato de ser alcoólatra. E o levaram cativo. E lá na prisão, as pessoas que iam deixar, os guardas, deixar a sua comida, o seu pão, sempre levava consigo um copinho de cachaça. E ele, com muita sede, não tinha água, somente a cachaça, ele se viu obrigado a tomar aquela cachaçinha. Porque não tinha? Porque não tinha? Então aqui você já viu que o vício dele não era porque ele queria beber. E os lá da igreja julgando, atirando pedra. E o Bento, com fome, com muita sede, bebia aquela cachaçinha. Um dia, o Bento, contou o padre no sermão, teve um sonho. Ele era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus. Atenção, ó. Ele era devoto do Sagrado Coração de Jesus. Talvez essa paróquia era do Sagrado Coração de Jesus, que ele visitou também muitas vezes. E ele, em sonho, viu o Sagrado Coração de Jesus dizer a ele: Bento, você tem esse vício não é porque você quer. Foi uma necessidade. Foi que você viu o pai dentro de casa bebendo e lá na sua prisão não tinha água e você se viu obrigado a tomar. E agora você é viciado. Aí Deus falou para ele: Bento, hoje você está tomando
10 copos de cachaça. Bento, Jesus falando para ele em sonho, faça o esforço, não é difícil, aliás, não é fácil abandonar o vício, não é fácil, eu sei que não é fácil. Quem fuma, quem bebe, quem tem algum vício sabe que não é fácil, não é nem fácil deixar o vício do celular. Aí Deus falou para ele, diminua para 7, faça o esforço, talvez você não consiga deixar esse vício de uma vez, o padre contando, faça o esforço, e Bento se esforçou, de 10 copos de cachaça, aquele pobre homem bebeu apenas 7, ali já alegrou o coração de Deus, ali já era o início de uma conversão, e o padre João na missa disse, ele está no reino dos céus, porque ele não foi alcoólatra, não foi porque ele quis, foi por conveniência de uma circunstância qualquer. Segundo, ele se esforçou, ele lutou, ele tentou deixar o vício, e esse esforço de Bento o levou para o reino de... As pessoas que julgavam, ou que julgou Bento, ouvindo o padre João contar a história dele, começou todos a chorarem, a se ajoelharem, a pedir perdão a Deus, porque julgou um pobre homem sem conhecer a história. E nós, às vezes também julgamos, condenamos, sem nem saber a história. Às vezes a gente critica quem bebe, condena, julga, mas esquece que aquela pessoa tem aquele vício, não é porque ela quer. É isso, meu irmão. Talvez você também esteja lutando contra um pecado, contra um vício, eu não sei. Talvez você também tenha algum pecado que já lutou, mas não consegue deixar. Mas Deus está vendo também o teu esforço, como viu daquele alcoólatra. Portanto, essa história e esse evangelho nos diz que não devemos julgar ninguém. Quem julga é Deus. A única pessoa que poderia julgar aquela mulher, quem era? Vocês poderiam me dizer? Quem era a única pessoa que poderia julgar aquela pobre mulher? Quem eram? Era Jesus, porque ele era santo, ele não tinha pecado. Eu pergunto-lhes, ele julgou aquela mulher? Não. Vai embora, e de hoje em diante, não peques nunca mais. A Jesus, uma salva de palmas. E assim como Deus perdoou essa mulher adúltera, Ele te perdoa hoje, meu irmão e minha irmã, e de hoje em diante, começar uma nova vida. Creio em Deus Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da
Deus hoje está te perdoando, está te dando uma nova chance. A partir de hoje, começar uma nova vida, olhar para frente e não para trás. Conforme ouvimos nas leituras de hoje, olhar para frente, para o dia de amanhã, para o dia de hoje, recebendo o perdão do Senhor. Façamos as nossas súplicas, cuja resposta será: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Igreja, para que seja peregrina da esperança, e assim sempre mais próxima dos que caminham, abatidos e desanimados pelo deserto da vida, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas autoridades públicas, para que não estimule a intolerância e priorize a atenção aos grupos mais fragilizados da sociedade. Rezemos ao Senhor. Pelos servidores do Reino de Deus, para que em espírito quaresmal se disponha a deixar para trás tudo o que dificulta a convivência entre os que professam a fé em Cristo. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas comunidades cristãs, para que, em lugar de condenar, busque sempre acolher com amor e perdão. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Diz a primeira leitura de hoje, diz o profeta Isaías, no versículo 18, não relembreis coisas passadas. A segunda leitura de Paulo diz o mesmo. Ele diz, esquecendo o que ficou para trás, eu me lanço para frente. Cristão não é para estar olhando para trás. Não. Cristão é para estar olhando para frente. O que passou, passou. Às vezes, quando chega um novo padre na paróquia, as pessoas ficam, o outro padre era assim, passou. O que é que nos diz as leituras bíblicas? Que nós devemos olhar para frente e seguir Jesus pelas estradas da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos trazer a história das nossas comunidades aqui presentes, as nossas ofertas, cantando. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a pau do horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti
sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente, Senhor da vida, tu és a nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, Toda a pelos igreja. frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, tu és a nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esta missa que nos ensinou que nós não devemos julgar ninguém sem conhecer a história, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo hoje a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da sua vida imortal. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Geraldo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, as intenções que foram proclamadas aqui no trono da graça de Deus, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei, Senhor, junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes o Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, o Sagrado Coração de Jesus e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Aquele homem chamado Bento, ele não foi para o inferno, como muitos julgavam, ele foi para o céu, porque ele se esforçou, ele lutou para abandonar aquele vício. Ele foi, portanto, para o céu. E São Paulo diz, na segunda leitura de hoje, uma coisa eu faço, esquecendo o que ficou para trás, me lanço para o que está à frente. Essa é a alegria de Deus para nós, saber que o que Deus quer de nós é o hoje, é o aqui, é o de hoje em diante. Eu não peques mais. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Você que nos acompanha pela nossa live, pela frequência da Tempo FM, os que estão aqui, talvez o nosso pecado não seja o adultério, sejam outros, mas acredite, meu irmão, Deus te perdoa, e assim como ele disse para aquela mulher, diz para nós hoje, diz na hora que nós estamos se confessando, vai e de hoje em diante, não peques nunca. Não é para voltar a pecar, é de hoje em diante, olhar para frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, de todos nós, que muitas vezes estamos armados de pedras para atirar no outro, e protegido de todos os pecados, enquanto aguardamos a feliz esperança
e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. aqueles homens foram embora. Você sabe por que eles foram embora? Jogaram as pedras e vazaram, sumiram, não voltaram mais. Porque eles, os fariseus, entenderam que eles eram mais pecador do que ela. Portanto, quando fores falar mal de alguém, lembre dessa passagem do Evangelho: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando alguém lá na sua comunidade cometeu um erro, lembre dessa frase. E aí você não vai atirar pedras nessa pessoa, porque você também é pecador. Talvez até pior do que ele ou ela. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. E também tomar muito cuidado, né? Você que vive na igreja, você tem muito amigo, não tem agora? Agora cometa um erro lá na sua comunidade, cometa um deslize, por mínimo que seja, para você ver o tanto de gente atirando pedra em você. E são pecadoras também. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Vamos comungar cantando. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou, pois eu também não te condeno. Vá em paz, não peques mais. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou, pois eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou, pois eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não peques mais. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não peques mais. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não peques mais. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não peques mais. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não peques mais. Quem te condenou? Ninguém, Senhor. Pois eu também não te condeno, vai em paz, não peques mais. Oremos. Rádio Tempo FM, Pascom, retransmitem a Santa Missa em seu lar. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Comunicações da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus para hoje, domingo, dia 6 de abril. Segunda-feira, terço luminoso, na casa da Estela, na rua, Avenida José Chagas Filho, às 19 horas. Terça, mutirão das confissões na Matriz, das 8 às 19 horas. Quarta-feira, reunião para o apostolado da oração no salão paroquial, às 19 horas. E terço das crianças na Matriz, às 19 horas. Quinta-feira, missa da saúde, às 19 horas. Na terça-feira haverá reunião para os membros da liturgia, com a presença do padre José Ribeiro, às 19 horas no salão paroquial.
avisar também a vocês que, como parte da nossa campanha, né, para a reforma do teto da casa paroquial, está acontecendo um bazar ali próximo à estação, com variedades em roupas novas, seminovas e também calçados. Então, vocês são convidados a dar uma passadinha por lá e comprar também, tá bom? Bom dia a todos. A missa hoje à noite, às 19 horas, né? Estão todos também convidados a participar. Nós vamos nos reunirmos na terça-feira. Eu gosto de reunião, viu? Vocês vão ter muitas reuniões. Na terça-feira, às 19 horas, reunião com a liturgia, para preparar a Semana Santa, que já inicia no próximo domingo, com missa às 19 horas. Quem já fez o Pix solidário, levante a mão. Então você terá essa semana da quaresma, última semana, para exercer a sua caridade, a sua solidariedade para a igreja. Então faça o seu Pix. Não fique fora. Fique dentro dessa corrente de solidariedade. Vai ser muito triste terminar essa campanha e você chegar e dizer: não colaborei, não fiz parte. Não, isso não pode acontecer. É inadmissível isso acontecer. Ajude a paróquia para a gente tirar logo esse teto e começar a fazer, como diz aí a leitura de hoje, começar a partir de hoje, a partir de amanhã, ou quem sabe logo, esse teto da casa paroquial. E no próximo domingo nós vamos fazer um sorteio de 5 mil reais. Olha só, você quer, né? 5 mil reais ajudaria muito, né? Um bom dinheiro desse para pagar as contas, para colocar tudo em dias. Pois nós vamos fazer um sorteio. E o ganhador pode estar aqui entre nós, ó. O sorteio daqueles que estão colaborando com o Pix Solidário. Só uma atualização aqui, nós estamos chegando já à margem de 70 mil reais. Na minha opinião, muito dinheiro já foi arrecadado em apenas 3 semanas. O que é que vocês mesmos merecem? O que é? Nem precisava eu ter pedido para bater palma. Era para vocês mesmos ter tido essa iniciativa. Mas eu vou pedir para vocês bater uma salva de palma mais forte ainda para vocês. Olha aí. Tá vendo? Porque vocês merecem. Esses 70 mil está na conta do banco pela sua doação. E daqui a pouco vocês passem ali no bazar, compre lá a sua peça de roupa para o seu neto. É bem baratinho, né, Luísa? A partir de 10 reais. Vem aqui, suba. Está sendo gravado, venha para cá. Dá um oi aqui. Isso, fecha aqui a imagem. Zoom, a palavra é zoom. Ainda estou aprendendo as técnicas da modernidade. 3 meus primos doou, já está na casa paroquial, já foi lá, e eles dizem que quem ganhar é para fazer a doação para a igreja de novo. Eita, se esses ganhassem, viu? Vai ganhar, nós vamos doar para a igreja. Uma salva de palmas, né? Quer dizer que se ganhar os 5 mil, volta para a igreja de novo. Eita, se eles ganhassem, hein, José? Mas ganha quem, né? Vamos pedir a Deus. Então, no próximo domingo, missa de domingo de Ramos, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz. Eu celebro às 17 horas, na comunidade do Catolé dos Bentos. Se o animador quiser que eu chegue 4 horas,
às 16 horas para confessar, me avisa, tá bom? Vem aqui na frente, essa jovem, eu não vou pedir para ela falar não, venha, isso. Elas parecem duas irmãs, né? Logo quando eu cheguei, fiquei aqui na frente, nós implantamos o sistema de comunicação da paróquia. O que é isso? A PASCOM, Sistema de Comunicação Midiático da nossa paróquia. E o Lucas e o Osmar Filho, eles são os coordenadores. E nós recrutamos jovens para compor essa equipe. E veja que todos os meses, todos os dias, nós temos a transmissão. Nós ganhamos esse pedestal, nós ganhamos esse cabo e acoplamos a mesa de som. Os outros cabos a gente acoplava, mas não jogava o som para o celular. E quem estava em casa não ouvia minha voz. Então nós contratamos um técnico e ele sugeriu esse cabo. Como eu disse, nós acoplamos o cabo ali na mesa de som e quem está em casa tem áudio e imagem de qualidade de toda a programação da paróquia. E agora eles estão convidando mais jovens para fazer parte da PASCOM. Você só vai dizer uma palavrinha que só você sabe. Qual é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara. Quem foi que lhe chamou para fazer parte aqui da PASCOM? Foi a Sabrina. Sabrina. Vai permanecer por muito tempo, né? Se Deus quiser. Uma salva de palmas para ela. Pode ir, que Deus abençoe. Padre. E estamos precisando também, vem cá os dois coroinhas, as duas coroinhas, fica aqui do meu lado. Nós estamos precisando de coroinhas, vem para cá. Olha, como é seu nome? Maria Cecília. Vanessa. Verônica. Quanto tempo de coroinha? 6 anos. Já 6 anos. Esqueceu, entrou agora. Você que tem filho, você que tem neto, manda para cá. Nós estamos precisando de criança para servir na casa do Senhor. Na casa do Senhor, tá bom? Vamos ter um curso de coroinhas, que Deus abençoe. Uma salva de palmas para ele. Vem cá vocês três, vem aqui. Venha, Dalva. Venha, José, venha outro. Suba aqui no altar. Aqui. E subam. Suba aqui. Não vai cair não, Dalva. Cai nada. Vem aqui você. Pronto. Olha, um fez a primeira leitura de Isaías, o outro fez a segunda leitura de Filipenses, o outro fez o Salmo, o outro fez o comentário e eu fiz o restante da missa. O padre não celebra a missa sozinho, ou celebra? Então você que está aqui, que está me escutando, nós estamos precisando de leitores, de ministros de leitores para o altar. Quem é que sabe ler aqui? Levante a mão. Aí, José. Todo mundo sabe ler. Então venha, coloque a sua leitura, a sua intelectualidade a serviço do Senhor, assim como eles colocaram. A eles uma salva de palmas. Pode descer, José. Desça. A Raide ainda está transmitindo, olha aí. Vem aqui mais essas duas ministras. Vem cá, vem cá. Eu gosto de balançar. Estamos indo embora, viu? Vamos ficando em pé. Vamos ficando em pé que aí a desimpaciência vai acalmando. Pronto. Aqui são duas ministras extraordinárias. Eu sou ministro ordinário, porque sou padre. Elas são extraordinárias, porque é um tempo. Por isso que diz extra. E elas são ministras. Há quanto tempo, irmã? Desde o tempo, né, que eu me consagrei. Eu também sou religiosa, né, filha do coração de Maria, e estou a serviço ao reino há mais de 20 anos. Salva de palmas para a irmã. E eu sou ministra há 13 anos e 11 meses. Uma salva de palmas. Por que é que eu chamo esse povo todo no altar? Para motivar.
porque nós queremos uma igreja ministerial. Diga essa palavra, uma igreja ministerial, cheia de ministério, né? E agora, dia 29, vem um padre fazer uma formação para os ministros. E nós também estamos precisando de novos ministros. Eu vou fazer uma visita a você ali de branco, a você que está aqui. Eu vou fazer uma visita à senhora e vou lá na sua casa, saber se você não quer ser ministro. Então nós vamos ter um curso para ministro, já com a presença dos novatos, de pessoas novas, para receber essa instrução. Ninguém pode ser ministro de qualquer jeito. Pode? Eu confio muito na formação. Então a paróquia vai oferecer um curso, uma formação para os ministros. Está aqui a coordenadora dos ministérios, né, do Sagrada Comunhão, a Luísa. E no dia 29, né, virá um padre bem preparado, que estudou em Roma, vai vir dar essa formação. Padre, eu não quero ser ministro, mas eu posso participar dessa formação, para me conhecendo as coisas da igreja. Mesmo eu não quero ser ministro, mas tenho sede de formação. Eu posso ir para essa formação? Pode, para você conhecer o valor, a doutrina da igreja. Obrigado, irmão, obrigado a nossa outra irmã, que Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Esqueci a parte principal. Nunca mais ninguém me chamou para almoçar. Já estou ficando velho, né? No comecinho, faltava, mas hoje eu vou almoçar numa casa, viu? Mas deixa eu ir lá na sua casa, para a gente experimentar lá o cardápio, de preferência dia de domingo, que eu fico sozinho em casa, terminando a missa, o padre vai ler, eu passo o dia lendo, né? Mas eu interrompo a leitura dia de domingo e vou fazer a visita na sua casa, amém? Pois ajeite lá o caldo da galinha que eu vou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saiamos dessa igreja sabendo que Deus perdoa tudo, as nossas faltas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Está faltando aqui mais uma vez, é bem rapidinho. Domingo, após a missa do Domingo de Ramos, haverá uma quermesse aqui em frente à igreja. Pronto, uma quermesse, ninguém vai jantar em casa, próximo domingo. Janta aqui na igreja. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mais alguma coisa? Cântico final. Obrigado à rádio. Obrigado a Pascom. Deus se fez humano nesta terra e as criaturas deu valor.